Nós, esse ano todo, nós estamos falando, pregando sobre a plenitude de Cristo. Nós, como igreja, precisamos conhecer e experimentar a plenitude de Cristo nas nossas vidas. Amém? Então, o tema desse ano é sobre a plenitude de Cristo. E dentro do tema do ano, todo mês, nós desenvolvemos um tema sobre Jesus, sobre Cristo, para nós conhecermos o que Ele quer de nós, o que Ele requer de nós, os ensinamentos dEle. O mês passado, nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus, e esse mês são as parábolas de Jesus. Então, a pastora Cris pregou sobre a parábola do filho pródigo. E hoje, eu vou pregar sobre a parábola dos talentos. O título da palavra de hoje é Multiplicando ou Enterrando? Pergunta aí para o seu irmão, você está multiplicando ou você está enterrando? Ai, 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 não responda. E acompanhe comigo, está em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. É um texto um pouquinho longo, mas é necessário que eu leia todo o texto. A hora que você abrir, dê um glória a Deus bem pentecostal. E eu vou procurar falar manso e suave, como a pastora Cris, tá? Tem jeito não, gente, eu não posso, eu tenho que ser eu. Não dou conta. Mateus 25, 14. Abriram? Cadê os crentes que abriram? Glória a Deus. Parábola dos talentos. Ele está falando sobre o reino de Deus e ele continua dizendo assim: também o reino de Deus também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e o escondeu. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, ele disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não se semeia e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todos o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai este servo inútil nas trevas.
exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Posso descer, né? Todo mundo já entendeu, não entendeu? É muito interessante porque a moeda corrente da época era chamada de talento. E um talento, ele equivalia a mais ou menos 26 quilos de ouro. Valia muito, não valia? Mais ou menos 26 quilos de ouro ou de prata. Depende se o talento era de ouro ou se o talento era de prata. Aqui no texto não é relatado se era de ouro e prata. Mas provavelmente esse homem, que a Bíblia diz, era um homem muito rico. E eu, particularmente, penso que era de ouro. Mas ok. Desamera do que era talento. Talento também significa aptidão natural ou adquirida. Habilidade. Todos nós, quem aqui é dotado de uma aptidão natural, de um talento, de uma habilidade? Só eu? Tem alguns que a gente nasce já, né? E outros nós adquirimos. Nós adquirimos. E o texto, ele diz... Gente, eu vou no final, porque eu achava esse final assim a coisa mais injusta do mundo. Quando eu lia isso, quando Jesus diz assim, até tira dele o que ele tem e dá para o que tem mais. E ele diz assim, ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, vai se tirar até aquilo que ele tem. Eu falava, Jesus, o que é isso? Parece uma coisa injusta, não parece? Parece que soa ruim aos ouvidos da gente. Mas não era bem isso, não é bem isso que nós, com a nossa justiça própria, achamos. Nós vamos ver isso lá no final. Mas eu ficava muito em conflito com isso. Então o homem chama os seus servos e ele distribui os talentos. Ele distribui, ele coloca nas mãos dos servos, ele confia nas mãos dos servos aquilo que ele tinha de precioso. Aquilo que ele tinha de melhor. Olha assim para a sua mão. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Deus, ele já depositou em você, nas suas mãos, aquilo que ele tem de melhor. De mais precioso está sobre você. Alguém falou aí, eu tomo posse? Tome posse. Tome posse. Nós devemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas. O que ele tem de melhor é meu e é seu. Ele já depositou nas nossas mãos. É muito importante nós tomarmos posse. Esses 3 servos tomaram posse daquilo que o Senhor deles depositou na mão deles. Right? Concordam comigo? Eles tomaram posse. Mas aconteceu algo. A Bíblia diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. A palavra de Deus declara que Deus não nos dá nada, nenhum fardo, nada para levar, que nós não possamos carregar. Então, quando você recebe algo da parte de Deus, você recebe uma incumbência, você recebe um talento, um dom natural. Isso é para ser multiplicado. E aquele que te deu, ele vai te dar força e ele vai te capacitar para isso. Amém? Você crê nisso? Então, Jesus nos revela na parábola que a divisão dos talentos segue uma proporção. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais uns aos outros.
Deus conhece cada um de nós. Ele nos conhece por dentro, ele nos conhece por fora, Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece tudo em nós. E eu costumo dizer aqui sempre, que a salvação, o Senhor Jesus, Ele não entregou a vida dEle para nós sermos salvos, a salvação nós já temos, amém? Você tem convicção de que você é salvo? Nada pode tirar isso de você, nada. Ninguém pode roubar isso de você. Mas não foi só para isso e por isso que Jesus pagou um alto preço na cruz. Senão, nós seríamos salvos e poderíamos morrer e viver na glória. Vocês concordam comigo? Simples. Salvou, morreu. Não ia ter muita gente aí querendo salvação, não. Mas se esse fosse o objetivo central, se esse fosse o único objetivo da morte de Jesus na cruz, somente a salvação, gente, não fazia muito sentido, faria? Não. Ele nos salvou, Ele nos comprou por um alto preço, um preço de sangue. E Ele escreveu uma história para a minha vida e para a sua vida. Ele traçou um plano, Ele traçou um propósito. Nós temos uma vida com propósito. Há um propósito em tudo. E assim como este homem distribuiu os bens dele, Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado a. Isso é uma parábola. A pastora Cris diz aqui que Jesus era contra o futebol. Porque ele dizia parabola. Como que é? Tira as traves, né? Tira a trava do olho. E lança a rede. Então, não tinha futebol. Então, o objetivo do Senhor, Ele entregar nas nossas mãos um talento, e Ele está falando aqui de reino de Deus, Ele não está falando aqui das coisas materiais, e o reino de Deus, ele é implantado aonde? No céu? Somente? Na terra. Eu e você fomos chamados para trazer o reino de Deus para a terra. Todas as vezes que eu falo sobre propósito, que eu falo sobre reino, eu sempre cito um versículo que muita gente gosta de citar e diz assim: eu oro na minha casa, somente na minha casa, eu não faço nada, não sirvo ninguém, não sirvo na igreja, eu não fui chamado para isso, mas Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Verdade pura. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é eu entrar no meu quarto e orar pelas minhas causas, pela minha família, isso faz parte. Mas eu buscar em primeiro lugar, é trazer o reino de Deus para a terra. É eu e você sermos um instrumento na posse dos talentos que Ele nos deu. Um instrumento para trazer o reino de Deus para a terra. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo, pessoas estão sofrendo, pessoas estão se suicidando, pessoas estão se drogando, casamentos estão acabando, muita tragédia acontecendo, e eu e você somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por não deixar isso acontecer. Somos responsáveis por trazer o reino de Deus para a terra.
E esse reino entrar nas casas, entrar nas famílias, transformando vidas, transformando famílias, transformando cidades, transformando nações. Amém? Ok, então ele deixa essa parábola. Deixa eu ir para aqui, porque eu já demorei demais. Meio-dia. Gente, olha lá o tamanho do relógio que colocaram para mim. E aí ele vai, o Senhor distribui a cada um segundo a sua capacidade. Só que acontece algo, ele volta. Quem aqui crê que Jesus vai voltar? Amém. Eu prestei atenção em algo nesse texto, falei para a pastora Cris, que eu nunca havia prestado atenção nisso. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é nova, ela se renova a cada dia. Nós vamos lendo e Deus vai acrescentando, vai aprofundando. Se você for prestar atenção no texto, o texto começa dizendo que o reino de Deus é comparado a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou os seus bens a eles. Quando chega no 19, diz que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos, agora já não é mais um homem, é o Senhor daqueles servos, ele volta para acertar contas com eles. Que interessante. Não é curioso isso? Ninguém achou curioso? Ele volta para acertar conta com os servos. E conforme ele vai acertando contas, olha que interessante. Ele não exigiu nada mais de um do que do outro. Deus é justo. Ele nos dá a oportunidade de desenvolver aquilo que Ele confiou a nós. Ele confiou para cada um a medida da sua capacidade. Mas o final, o retorno, quando ele vem acertar contas, foi igual para todos. Cada um na proporção que ele havia distribuído. E aí ele vem o primeiro, e ele entrega os 5 talentos, ele diz, Senhor, o Senhor me deu 5. E eu fui lá, eu corri. A Bíblia diz que o que recebeu 5, ele correu imediatamente. Sabe o que é isso? Ele entendeu o valor daquilo que tinha sido colocado nas mãos dele. Ele entendeu que aquilo era tão valoroso que precisava ser multiplicado. Ele poderia ter pensado assim, olha, eu recebi mais, eu recebi 5, então eu vou guardar os 5. Eu vou poupar os 5. É ou não é? Mas ele correu. Ele se adiantou. E ele foi lá e multiplicou. O segundo, a mesma coisa. Queridos, você sabe qual é a lição que Jesus está nos dando aqui? É de fé. Porque aqueles 2 acreditavam e valorizavam tanto aquilo que o Senhor tinha colocado, o Senhor deles, o patrão deles, tinha colocado nas mãos deles, que eles correram. Eles sabiam tanto o valor daquilo, e eles creram tanto, que eles correram para multiplicar. E eu quero dizer algo para você. É necessário fé para nos encaixarmos naquilo que Deus quer. É necessário fé para andarmos dentro daquilo que Deus tem requerido de nós. E muitas vezes, nós não estamos, e outra coisa que aqueles 2 acreditavam, que o Senhor ia voltar. E que eles teriam que prestar contas. O nosso problema hoje como igreja, é que nós vivemos hoje na igreja sem acreditar
que o Senhor está às portas. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai requerer de mim e de você aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Vocês não falaram nenhum glória a Deus? Gente, eu falo que Jesus vai voltar e que Ele vai requerer de nós o que Ele colocou nas nossas mãos e ninguém dá um glória a Deus? Exatamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos. A diferença entre aqueles 3 homens, aqueles 2 que multiplicaram, e os que não multiplicaram, foi a fé. Os primeiros creram. Os 2 primeiros creram que realmente o Senhor entregou algo valioso nas mãos deles e que Ele é galardoador, Ele é presenteador. Haveria uma recompensa para eles. Eu quero dizer algo para você. Nada. Quando você trabalha para o homem, você não recebe um salário? Recebe? Eu quero dizer que para Deus, aquilo que você recebe, nem traça come, nem ferrugem corrói. Ferrugem é feio. Não se desgasta, não se perde, não perece, mas é eterno. A recompensa é aqui e a recompensa é no céu. Nós recebemos a recompensa. Aqueles 2 não ficaram esperando. Às vezes, o que acontece conosco? Nós recebemos um chamado de Deus, entendemos o chamado, Deus coloca o talento nas nossas mãos. Nós sabemos que aquele talento é nosso, arde no nosso coração, muitas vezes. E nós não paramos para pensar que aquele que chamou, Ele é fiel para capacitar. Esse versículo, isso não é um versículo, tá? A gente muitas vezes cita, Ele chamou, é fiel para capacitar, e muita gente pode achar que é um versículo bíblico. Não é. É uma conclusão daquilo que nós lemos na palavra de Deus, porque Ele chamou homens incapacitados, iletrados, homens que ninguém dava nada por eles, e Ele capacitou, e foram heróis, guerreiros. E hoje o nome desses homens consta aqui, nesse livro. Então nós entendemos, pelo contexto bíblico, que aquele que chamou, Ele é fiel para capacitar. Aqueles 2, eles não ficaram esperando um escritório, eles não ficaram esperando um curso de teologia, eles não ficaram esperando os filhos crescerem, eles não ficaram esperando ter mais tempo, porque nunca teria. Eles simplesmente aplicaram o coração naquilo que o Senhor deles colocou nas mãos deles. Isso é fé, queridos. Isso é fé. Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. Ele fala, mostra-me as tuas obras e eu te mostrarei a fé. Então a fé sem obra é morta. A fé sem eu expressar quem Jesus é lá fora, ela é morta. Então você hoje sabe que você vai precisar caminhar por fé. Por fé. Por fé. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram para apresentar os talentos, veja bem, no verso 21, o seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E se você for prestar atenção lá no final, o Senhor voltou para prestar conta, não foi?
que eles entenderam? Eles chegam e falam assim, Senhor, aqui está o seu talento. O Senhor me deu 5, eu multipliquei para 10. 5 a mais, eu dobrei. Aqui está o seu talento. Mas quando você vai ver, lá no final, os talentos ficaram com eles. Ele não pegou de volta. Ele não pegou de volta. Deus quer nos usar nessa terra para a conquista, para multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Grande será a recompensa. Aquele que multiplica, ele tem porção dobrada, porque quando chega aqui no final, que você vai olhar e diz assim, pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, terá com abundância, terá com abundância. A recompensa de Deus não é como a recompensa do homem. A recompensa do Senhor não é como a recompensa do homem. Esses 2 servos entenderam o chamado de Deus. Entenderam o propósito de Deus. E eu quero dizer algo para você. O Senhor está voltando. Será que hoje nós ardemos em desejo de que o Senhor volte? Sabe por que nós não ardemos em desejo que o Senhor volte? Sabe por que nós, quando dobramos os nossos joelhos para orar, e não vamos ser hipócrita não, gente. A gente ora, Senhor, abençoa, Senhor, abre aquela porta, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, eu estou precisando disso, só o Senhor para me ajudar, só o Senhor para operar um milagre, e é verdade. Mas qual de nós dobra o joelho e fala assim, apressa-te em voltar, Senhor? Ninguém. Qual de nós, quando dobra os joelhos, declara, apressa-te em voltar? Apressa-te em buscar a tua igreja. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós temos muitos planos no nosso coração. Muitas coisas que nós queremos realizar para nós. É errado isso? É errado? Não. Mas é errado viver só para isso. Porque esse não foi o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Esse não foi o propósito pelo qual Ele pagou um alto preço e preço de sangue. Esse não é o propósito principal da nossa salvação. O propósito principal da minha salvação e da sua salvação é ser um instrumento nas mãos de Deus, é multiplicar aquilo que Deus deu para nós. É trazer vida para outras vidas. Há um chamado de Deus para mim e para você. Há um chamado de Deus para a igreja. E quando Noé, ele dizia assim, Jesus está voltando, eu uso a linguagem de hoje, Jesus está voltando. A Bíblia diz que Noé anunciava que algo ia acontecer. E as pessoas casavam, se davam em casamento, festejavam, trabalhavam, viviam, e ninguém acreditou ou esperou por isso. E hoje nós precisamos, é urgência da igreja, é urgência dos pastores, é urgência dos ministros do altar, declarar para a igreja, Jesus está voltando, quer eu ore para que Ele volte, quer eu não ore para que Ele volte, nós podemos ver que esse é o tempo, essa é a hora. E vai chegar o dia que todos nós vamos estar diante dEle, diante dEle, diante dEle,
diante dele. E nós precisamos começar a nos preocupar com o que nós vamos apresentar para ele. O que eu e você vamos apresentar para ele. Eu disse aqui que o homem colocou nas mãos dos servos dele os bens dele, o que ele tinha de mais precioso. O que Jesus tem de mais precioso? O que Deus tem de mais precioso? O que Deus mais ama? Vidas. 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 Quando Ele morreu por nós, Ele colocou dentro de nós vida, por amor à nossa vida. E hoje Ele conta comigo e com você, para levar vida para outras vidas. Amém, queridos? Eu vou falar algo para vocês. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, por telefone. E eu disse algo para essa pessoa. Está passando por uma certa tribulação. E também um livramento de Deus. E eu falei para essa pessoa assim: o que eu vou conversar com você é muito diferente do que o médico conversou. Porque o médico, ele estudou para ser médico, para aplicar a medicina. Então, ele fala de medicina. Eu não sou médica. Eu sou uma pessoa espiritual. Então, eu quero falar para você das coisas do Espírito. Nós não podemos hoje perder a oportunidade. A nossa identidade, sabe qual que é? Eu sou a expressão de Deus na terra. Eu sou a manifestação de Deus na terra. Eu fui chamada para multiplicar aquilo que Deus colocou na minha vida. E a salvação que eu recebi, sabe como que eu vou desenvolver ela? Levando salvação para outros. Quando ele diz lá em Hebreus, desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo assim: multiplica aquilo que eu coloquei dentro de você, e o que eu tinha de mais precioso, eu coloquei dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. É a vida eterna. Multiplica. 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 Não importa o dia, não importa a hora, não importa se está aqui, não importa se está no Brasil, você teve oportunidade, multiplica. Nós somos chamados para ser luz. E se a luz não brilhar, ela não está fazendo a função dela. Se o sal não salgar, ele não tem valor, ele não está fazendo a função dele. Precisamos nos levantar dentro daquilo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para ser expressão de vida. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem falar assim: ah, mas ela é pastora. Então ela tem obrigação de fazer isso. Gente, hoje, por eu ser pastora, até que eu sou mais comportada. O que foi, pastora Cris? Está resmungando aí por quê? Se eu contar para vocês, essa aqui morre de vergonha de mim. Coisa feia ter vergonha da mãe, não é? É pecado. Mas eu tenho algo que queima dentro de mim. Queima. Queima. Então, às vezes, eu venho para aqui, eu venho pregar e vocês devem falar: meu Deus, a pastora fala toda vez praticamente a mesma coisa, que eu tenho que me levantar, que eu tenho que me encaixar no propósito, porque eu sei que isso é vida. Porque eu sei que é o que Deus quer de você e de mim. Entendeu?
Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou do tipo de chegar num restaurante brasileiro e levantar no meio do restaurante. Esse aqui, mãe, se você fizer isso, eu vou embora. Mas eu tenho sede de falar de Jesus. Entende? Nesse caso, isso foi um dia específico, porque ela tinha passado uma vergonha comigo. Eu entrei em um determinado local um dia, e quando ela foi no balcão fazer o pedido, e quando ela virou para trás, era verão, eu estava de tamanco, eu estava batendo tamanco e repreendendo. Eu tinha acabado de chegar aqui, tá, gente? Em português, ordenando que aqueles demônios saíssem tudinho de dentro daquele lugar. Aquilo virou uma bagunça. Porque quando passou assim, ela virou e falou assim, meu Deus do céu, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou repreendendo, você não está vendo tanto de demônio que tem aqui, não? Aí ela falou assim para mim, mas são muitos. Eu desponta. Mas são muitos. Eu só virei e falei, Senhor, abra os olhos dela. Sabe o que aconteceu? Passou assim, acho que 2 minutos, quando a comida saiu, nós paramos, ela ia só pegar um to-go. E eu ia ficar no carro, resolvi descer. Gente, o lugar cercou de polícia. Nós tínhamos saído de uma vigília, sabia? Aquilo que estava fervendo em fogo. O lugar cercou de polícia. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu devia fazer o quê? 1 ano que eu estava aqui na América. Eu nunca tinha visto aquilo, só nos filmes. Eu falei, Jesus dos crentes, o que é isso? Pai amado. Aí ela ficou apavorada. Apavorada assim, porque, pensa bem, se fosse levar todo mundo preso, ia levar nós também, né? Aí eu falei para ela, vamos entrar no carro e você vai saindo com o carro, né, devagarinho, vai dando ré no carro, só que tinha um carro de polícia atrás do nosso. Então nós oramos. Nós oramos dentro do carro. E quando nós entramos no carro, o policial entrou no carro e tirou o carro de trás e nos deixou passar. Teve mais alguém que aproveitou a deixa e foi. E o policial não deixou passar, só deixou nós duas sairmos dali, entendeu? Então, no dia que eu estava num restaurante, lá em Medford, que eu fui me levantar, ela falou, não, aqui não. Aqui não. Aqui não, eu estou saindo, você vai ficar sozinha aí. Mas o que é isso? É a sede que eu tenho de ver o reino de Deus implantado na terra. Então, muitas vezes, nós temos que ser meio loucos. Eu já falei para a Daniela, eu falei, nós vamos lá para Somerville, nós vamos andar naquelas ruas. Vocês sabem o que vocês me pegam fazendo, se vocês quiserem? De carro nessas ruas, dirigindo com a mão e com a outra borrifando óleo, porque eu sou moderna já, tá? Senhor, em nome... Um borrifador assim, ó. Eu unjo essas ruas. Sim. Mas é que, às vezes, a gente nem sabe o que Deus quer que a gente faça, mas a gente faz. Entende? Deus nos chamou para isso. Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chamou as coisas loucas. Hoje, eu quero dizer para você que Deus não está contando com eloquência. Deus não está contando com magistrado. Ele usa isso, ele usa sim. Ele usa os que têm eloquência, ele usa os que têm magistrados, mas Deus, o que Ele está contando é com pessoas dispostas a multiplicar o talento, multiplicar aquilo que Ele colocou nas mãos. Nós temos a unção dada por Deus. E o Salmo 81:10, ele diz assim, abre bem a tua boca e eu te encherei.
A palavra que sair da tua boca, ela pode ser fraquinha para você, mas para aquele que está precisando, ela é boa, ela é cura, ela é libertação, ela vem operar com poder, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus, não é poder do homem, é poder de Deus. Para transformar vidas, para mudar vidas, para fazer tudo novo. E há uma chamada do Senhor para a igreja. Não queira subir sozinho. Quero levar uma multidão com você. Amém? O dia que o Senhor voltar, e Ele vai voltar em breve, amém? Amém? Maranata, hora vem Jesus. Ele quer encontrar uma igreja vigiando e orando. E quando a Bíblia diz, vigiai e orai, não é somente no sentido, e quando ele diz que vai buscar uma igreja que está vigiando e orando, não é alguém que fica de joelho 24 horas por dia no templo, sabe? Ou dentro do seu quarto fechando. Não é assim. Você vai estar orando o tempo todo em espírito. Ele vai buscar uma igreja que vigia e ora. E quando ele for buscar a igreja que vigia, vigiar, queridos, não é só nós cuidarmos com as tentações, com as coisas que vêm para nos levar para o pecado. Vigiar é nós começarmos a aplicar na nossa vida o que está escrito aqui. Amém? O que está escrito aqui. Porque o que Jesus nos deixou foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Essa é a ordem que ele dá para nós. E hoje nós podemos ver em todas as nações. Você olha aqui nos Estados Unidos, quantas igrejas fechadas. Quantas igrejas com um pouquinho de velho. Estou falando de igrejas americanas mesmo. As brasileiras, a mesma coisa, as outras, as mesmas coisas. E quantos jovens se perdendo nas drogas. Muitas vezes na depressão, no suicídio, quantas famílias sendo destruídas. E a igreja só diminuindo, a igreja só diminuindo. Você sabe por quê? Porque o Senhor deixou essa responsabilidade para nós. Eu sou a igreja. Eu sou o servo que o Senhor chamou e colocou o talento nas mãos. Nós temos que olhar todo dia para nós e dizer essa frase: sou eu que Deus quer usar. Amém? Sou eu que Deus quer usar. Não preciso de um púlpito. Eu não preciso de um curso. Eu preciso ser eu. E eu sou cristão. Eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão da glória de Deus na terra. Simples assim. Amém? É cada um olhar para si e dizer assim: o que eu preciso, eu já tenho. Em mim habita o poder dos poderes. O que eu preciso, eu tenho. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho a boca. Eu tenho os pés que caminham. E eu tenho um coração voltado para fazer a vontade de Deus.